Bom dia, boa tarde e boa noite para você que nos ouve. Meu nome é Matheus Pompeu Santana, estou como apresentador do podcast da Difusão Legal. No episódio de hoje, temos a honra de receber a nobre doutora Thaís Matarassardi, ilustre advogada criminalista, sócia do escritório Elis Matarassardi, bacharela em Direito pela FAI, especialista em Direito Penal e Processo Penal, mestra em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, conselheira seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Paraná, gestão 2022-2024, membro consultor da Comissão de Defesa das Prerrogativas Profissionais também da OAB Paraná, membro efetivo da Comissão da Advocacia Criminal, também da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Paraná, diretora adjunta de Assuntos Institucionais da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, a ABRACRIM, professora assistente de graduação em Direito da FAI, foi vice-presidente da Associação Paranaense dos Advogados Criminalistas, APACRIM, e também foi conselheira do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico. Assim sendo feito essa breve apresentação da nobre doutora, passo-lhe a palavra para as suas considerações iniciais. Olá, Matheus. Muito obrigada pelo convite para participar desse projeto tão interessante, tão importante, né, para a gente poder debater, fomentar discussões a respeito do direito. Então, eu me sinto muito honrada pelo convite e fico à disposição sempre que você precisar para que possa participar dos seus projetos. Obrigada mesmo. Muito obrigado, doutora, pela gentileza da aceitação do convite e pela participação aqui no podcast da Difusão Legal. Doutora, eu sempre tenho uma pergunta que eu inicio as entrevistas. Qual seja, como que a doutora iniciou, como que a doutora decidiu iniciar a graduação em Direito? Qual que foi o motivo ensejador da tua entrada no mundo do direito? Bom, essa pergunta é interessante, sabe, Matheus? Porque eu venho de uma família que tinha advogados. Então, meu avô, ele já era advogado, ele se formou mais tarde, né? Ele teve outros compromissos antes na vida pessoal dele que impediram ele de se dedicar exclusivamente para os estudos, enfim. E ele, então, chefe de uma família de 5 filhos, precisou, né, filho de imigrantes, precisou de fato trabalhar bastante antes de se dedicar exclusivamente ao estudo e depois à advocacia, né, propriamente. Então, sempre vendo essa história de vida do meu avô, ouvindo, né, e vendo a garra dele, a história, né, o amor pela advocacia e com certeza admirando muito e vendo meu pai também atuar, né, admirando essa história deles, assim, conjunta, isso acabou despertando em mim um interesse, uma paixão muito grande pela advocacia. Eu acho que um dos pontos que mais me encantou, assim, desde o início, é justamente essa proximidade que a advocacia tem com as famílias. Eu acho que isso difere bastante de uma carreira, por exemplo, da magistratura ou do Ministério Público, né? Porque eles não têm um contato direto com as famílias, é muito mais um trabalho de gabinete. Não aqui querendo tirar a importância, muito pelo contrário, é só um outro enfoque que a gente, né, às vezes estando do outro lado do balcão, acaba tendo um contato direto e isso faz com que a gente tenha uma noção de realidade, assim, muito especial. E poder compartilhar notícias boas com clientes é realmente gratificante, mas também tem um lado de, às vezes, ter que compartilhar notícias ruins ou não tão boas, né, de acompanhar dramas familiares, né, às vezes até desgraças familiares, e eu acho que isso nos engrandece enquanto ser humano, porque a gente acaba vivenciando um pouco da realidade mesmo, nua e crua, assim, da vida. Então, eu acho que a advocacia é uma escola, e isso sempre me encantou. Então, eu acho que justamente esta noção de a vida como ela é, basicamente, foi algo que me encantou desde o início, e tendo esse contato direto com meu pai, com meu avô, e vendo como eles sempre lidaram com as pessoas de uma forma muito especial e sempre foram muito admirados por pessoas, né? Sempre vi muito isso, gente, às vezes que encontra no mercado, ou que encontra na rua, e agradece por algum feito, por alguma vitória, ou por alguma passagem que eles tenham tido na vida ou na família de alguém. Isso me encantou sempre, então acho que foi daí que nasceu a minha vontade de seguir para a advocacia e é o que me faz, né, querer todo dia continuar aqui. A doutora sempre presenciou a atuação do pai, do avô. Aliás, para os ouvintes, para quem nos ouve, quem é o teu avô e o teu pai, doutora? Meu avô é o Elias Assad, um advogado que se fixou na Lapa
aqui no Paraná, é uma cidade próxima a Curitiba, que é a nossa capital, e ele e minha avó, né, fixaram residência na Lapa, tiveram os filhos na Lapa, os 5 filhos, dentre eles o meu pai, que é o Elias Matarassari, e meu avô abriu o escritório na Lapa, que foi o pontapé inicial de toda a história do nosso escritório hoje, que está em Curitiba. Então, nós iniciamos o escritório lá na Lapa com o meu avô, aí, posteriormente, meu pai começou a trabalhar com o meu pai se chama Elias Matarassari, e a história aí dos dois Elias trabalhando em conjunto na Lapa acabou propiciando que meu pai expandisse, né, o escritório para Curitiba, para a capital. Então, ele vem para a capital, abre o nosso escritório, que hoje fica aqui no bairro Juvevê, em Curitiba, nossa sede, né, fica aqui em Curitiba hoje. Lá na Lapa nós não temos mais o escritório onde tudo deu início, ele até existe fisicamente lá mesmo, a mesma portinha, o mesmo escritório, mas hoje já dá lugar a um escritório de uma colega lá da Lapa, não pertence mais a nós. E aqui em Curitiba, então, nós estamos até hoje, completamos 50 anos de atuação profissional. Então, nós temos uma história, né? Uma tradição da advocacia na família. E isso é algo que me orgulha bastante. Doutora, quando a doutora interessa, né, pela questão da atuação profissional de vosso pai e de vosso avô no ingresso na graduação em Direito, quando a doutora ingressa, então, no curso de Direito, a doutora já faz a opção, desde o início, pela atuação na seara criminal, ou a doutora ainda tinha dúvidas em relação à área de atuação profissional na advocacia? E também, doutora, se a doutora sempre decidiu que seria advogada, né? Não faria concursos, porque, claro, é óbvio que muitas pessoas que fazem a graduação em Direito almejam concursos públicos, etc., né? Sim. Veja, Matheus, eu entrei na faculdade bem despretensiosa, assim, eu queria realmente conhecer tudo que, né, teria ao alcance do curso de Direito, que poderia ser uma possibilidade de carreira. Então, eu fiz estágio no Ministério Público aqui do Paraná, que foi extremamente, assim, engrandecedor para mim, para minha carreira. Fiz grandes amigos lá, tenho contato com o meu chefe até hoje, que é o doutor Alexandre Ramalho de Farias, que é um grande promotor de justiça aqui do Paraná, um dos mais técnicos, éticos e, assim, comprometidos mesmo com a missão institucional do Ministério Público, posso dizer isso. Então, tenho contato com ele até hoje, admiro ele profissionalmente muito, porque ele me fez crescer bastante na minha trajetória acadêmica. Então, tive uma grata satisfação em poder estagiar no Ministério Público, aprender muito com a visão que eles têm a respeito do processo criminal, com grandes promotores. Tive um excelente pai acadêmico, digamos assim, que é o professor Paulo César Busato, que é o procurador de justiça aqui do estado do Paraná, que também honra muito, né, o Ministério Público do estado do Paraná, que é o nosso grande exemplo de Ministério Público também honrado com a missão institucional mesmo da instituição, né, do Ministério Público, assim como o doutor Alexandre. E o professor Busato, eu fui aluna dele na graduação, fui orientanda dele, né, durante a graduação e monitora nas disciplinas de direito penal. E isso fez com que eu já fosse, né, tendo uma inclinação para o direito criminal. Então, eu entrei, assim, aberta. Eu também fui monitora da disciplina de direito administrativo, de filosofia do direito eu também fui, porque, na verdade, eu participei de um programa na faculdade que era de excelência acadêmica, então eu acabei ganhando uma bolsa durante a minha faculdade por conta de um programa ali, né, que iria prestigiar os alunos que tivessem boas notas, enfim, eu acabei sendo agraciada com uma bolsa, só que em contrapartida eu precisava fazer monitoria, participar do núcleo de práticas da faculdade, que é o escritório da faculdade, né, e participar de pesquisa também. Então, eu me envolvi demais na faculdade com questões relacionadas à pesquisa, à prática, né, com o escritório jurídico da faculdade e também com a docência, já durante a minha graduação. E isso foi me despertando bastante, assim, interesse, e eu fui vendo que a área criminal realmente era o que eu iria seguir. Então, eu nunca fiquei presa nisso, pelo fato do meu pai ter ênfase profissional na área criminal, até porque o nosso escritório também atende outras áreas, e certamente seria muito interessante que eu tivesse, né, alguma outra área de especialidade que não a criminal, mas eu acho que a paixão pelo criminal falou mais alto. Eu sempre ouvi meu pai falando que, durante toda a vida, ele sempre falou que onde o advogado se sente mais advogado é no tribunal do júri, é na área criminal. Então, eu acho que eu fui aí picada por
pelo mosquito aí que traz essa paixão pelo criminal, então não teve volta. Eu segui, me agarrei nisso, segui a área e hoje sou muito feliz atuando no criminal. Mas sim, durante a faculdade eu me aventurei e quis, assim, me envolver com outras atividades de outras áreas também. Doutora, a doutora mencionou que atuou como estagiária no Ministério Público do Estado do Paraná. Como que foi essa experiência, da doutora no Ministério Público? Foi excelente. Eu fiz um. Eles tinham, na época, acredito que hoje também tenham, uma espécie de um concursinho, assim, para os estagiários, né? Quem quisesse se inscrever no estágio, fazer uma prova, fazer uma entrevista, enfim. Eu me inscrevi num dia que eu tinha ido fazer umas atividades no antigo Fórum Criminal aqui, atividade de estágio do escritório mesmo, que eu estagiava no escritório na época da faculdade, e eu vi que tinha lá um aviso, um edital, de que teria uma vaga para estágio no Ministério Público. Aí achei por bem me inscrever, sem contar para ninguém, de uma forma bem despretensiosa também, e acabei passando. Recebi uma ligação para fazer uma entrevista, enfim, e depois me chamaram para fazer o estágio, depois que eu tinha feito a prova, claro. E aí, só depois disso que eu contei para o meu pai que eu tinha, né, essa vontade. No começo ele ficou um pouco receoso, ele falou, puxa vida, Ministério Público, tem certeza, né? Enfim, é o outro lado da força, digamos assim, né? Eu falei, não, mas eu acho interessante para eu aprender, né? Eu acho que vai ser bom para expandir, assim, os horizontes, a forma de enxergar o processo como um todo. E realmente foi muito bom. Eu fui, fiquei alguns meses, não fiquei muito tempo, né? Os compromissos do escritório me fizeram voltar, meu pai pedia muito para eu voltar, enfim. Aí eu acabei voltando, mas foi muito importante, assim, se eu pudesse aconselhar o acadêmico de direito ou acadêmica a fazer algo, é estágio. Faça um estágio, porque o estágio vai mostrar o que vocês gostam e o que vocês não gostam, que é o mais importante. Eu acho que quem tem, assim, uma inclinação para concurso público, que pensa em fazer, tem que fazer estágio para ver se é aquilo que gosta. Porque a rotina de gabinete de Ministério Público ou da magistratura é a mesma todos os dias, né? Claro, salvo algumas exceções, enfim, mas é uma rotina que tem pessoas que nasceram para isso e precisam vivenciar, né, essa experiência para daí terem certeza de que é isso que querem. Tem gente que acha que nasceu para uma carreira pública, mas na hora da prática, de ver como funciona a rotina de um gabinete, qual é a missão, quais são os compromissos, acaba vendo que não se enquadra, não se encaixa naquele ambiente. Então, é muito importante o estágio para que o acadêmico ou a acadêmica veja o que não quer, o que não gosta. Então, é muito importante, durante os 5 anos, fazer estágio em diferentes lugares para realmente ter a certeza, né, do que não quer, ainda que você não saiba exatamente o que você quer fazer no final da faculdade. Perfeito, doutora. Quando a doutora fez o estágio no Ministério Público, a doutora não se inclinou a tentar, posteriormente, a graduação, o concurso público para promotora de justiça? Então, não, porque eu realmente tenho essa paixão pela advocacia há muito tempo, né? Pela inspiração que eu tenho dentro de casa. Mas trabalhar no Ministério Público, em especial com o doutor Alexandre, que foi o melhor chefe que eu poderia ter tido na época, me fez, assim, admirar muito a carreira do Ministério Público. Me fez entender como é estar sentado do outro lado, né? Me fez entender muito. E não é à toa que eu tenho muitos casos em que atuo na assistência de acusação, né, na advocacia, enquanto assistente de acusação ao lado do Ministério Público. Mas durante o meu programa de estágio no MP, era muito bacana que o doutor Alexandre, ele sempre chamava todos os estagiários, assim, de forma individual, para discutir os casos na sala dele, e ele corrigia as nossas peças e ensinava. Inclusive, a gente tinha um momento também dentro do gabinete em que a gente fazia estudo. A gente fazia uma espécie de um grupo de estudos de algum livro, enfim, que ele selecionava de direito penal, e cada semana um integrante apresentava um tema. Então, ele foi um chefe, assim, excelente. Mas eu, apesar de admirar muito, ter gostado bastante, eu não me via naquela posição de promotora, não me via naquele lugar. Né? Muitas das coisas que chegavam ali, eu me imaginava, né, como que seria a visão do advogado neste caso. Então, a gente discutia muito isso no gabinete. E apesar de ser um promotor extremamente garantista, e vi muitos casos em que efetivamente ele fazia uma argumentação super técnica, às vezes, para promover um arquivamento ou para, né, justificar um oferecimento de denúncia, enfim, eu não me via naquela carreira, mas isso não me fez admirar menos a instituição, de forma nenhuma. Só não é, eu descobri que não era algo para mim. A minha atuação
eu acho que, enquanto advogada, ela é mais dinâmica, né? Eu posso estar na acusação, também posso estar na defesa. E isso me faz, né, me faz entender que eu prefiro estar desse lado, porque aqui eu consigo ter um contato maior com as famílias do que eu teria enquanto promotora. Mas foi muito engraçado que quando eu me despedi efetivamente do meu então chefe no Ministério Público, né, no dia que eu disse que não iria mais ficar lá, enfim, ele falou, ele deu risada e falou assim: Olha, mas eu ainda espero um dia ser convidado para sua posse enquanto promotora de justiça, falou brincando. E volta e meia, quando eu assumo algum caso de estando na acusação, né, eu troco ideias com ele, enfim, e falo: Olha, eu não fui ser promotora, mas eu estou atuando na acusação em algum caso e espero que você esteja orgulhoso da minha atuação. Então, o estágio me fez crescer muito, mas me fez, né, ver que a carreira pública não era a minha vocação. É uma questão de estilo de atuação, é uma questão de dinâmica do dia a dia, é uma questão de rotina. Tem que ver se enquadra ou não. Não foi, assim, para mim, algo que me fez ter vontade de ficar. Eu quis voltar para o escritório justamente por ter um estilo, né, de uma rotina voltada para a advocacia mesmo. Perfeito. É realmente um grande aprendizado técnico, né, doutora? A doutora mencionou que foi estagiária, né, do escritório do doutor Elias Matarassade, vosso pai. Como que foi a atuação como estagiária no escritório? Então, foi bem interessante, porque na época ainda, né, estava iniciando o processo eletrônico. E aqui no estado do Paraná, nós fomos, assim, bem avançados nesse ponto desde o início até. Se a gente for observar como os outros estados, né, ingressaram e tiveram essa implementação do virtual, alguns foram bem depois que o estado do Paraná. Então, na época que eu comecei a fazer o estágio, ainda a gente tinha processo físico, ainda os trâmites eram físicos. Eu peguei bem essa parte de transição. Quando no tribunal aqui começaram a fazer só o habeas corpus era virtual, o processo não era virtual, mas a parte de segundo grau era. Então, eu peguei bem essa implementação do programa. A gente fez aqui no escritório alguns treinamentos de como mexer no sistema. A OAB também incentivava bastante os advogados na época dessa implementação a tirarem dúvidas, enfim, para ver como seria essa transição. Eu peguei bem essa época de transição. Então, para mim foi bem interessante para ver como era no físico e como começou a ser no virtual, né? Então, eu tive bastante essa rotina de fórum, também de ir no fórum, de ter que fazer protocolo físico, tudo isso, né? Eu vivenciei, de ter que ir no tribunal fazer protocolo até às 18 horas, porque senão daí já perdi o prazo. E hoje em dia a gente pode fazer até meia-noite. Então, eu vivenciei bastante esse momento de transição, que para mim foi muito interessante. E aqui no escritório, enquanto estagiária, eu trabalhei bastante a prática, né? Então, vivenciava atendimento de clientes, audiências, participava ativamente, às vezes auxiliando até. E como que eu fazia isso? Porque eu fiz aquela inscrição de estagiária perante a UAB. Então, eu tinha uma carteira de estagiária da UAB Paraná, o que me permitia uma atuação supervisionada, né, por outros advogados. Eu podia ingressar no sistema prisional, junto de advogados, claro, né? Mas o que foi para mim extremamente importante, engrandecedor, poder vivenciar isso ainda né, nos bancos da faculdade. E o que foi mais bacana é que eu comecei a fazer júri ainda na faculdade. Quando eu estava no quarto ano, fiz meu primeiro júri de falar em plenário, não só de integrar a bancada da defesa enquanto apoio de estudo, né? Não que seja uma posição menos importante, é igualmente importante. Mas eu me aventurei na fala durante a faculdade. Então, em júris reais, junto com advogados aqui do escritório, com a minha irmã, inclusive Louise Matrassade, que é advogada também, com o meu pai, né? Fiz alguns júris na época da faculdade. Então, isso foi muito bacana, me fez quebrar o gelo desse medo de falar em público, da insegurança. E também, claro, eu participava ativamente na faculdade de atividades práticas, júri simulado, eu fazia parte do centro acadêmico na época, da diretoria do centro acadêmico, então volta e meia eu estava promovendo evento, chamando palestrante, mobilizando alunos, passava nas salas para dar recado. Então, eu era aquela típica acadêmica bem envolvida com um centro acadêmico, enfim. Então, eu aproveitei bastante, assim, a minha época de faculdade. A doutora mencionou que fez doação
como estagiária no Tribunal do Júri. Como que foi o primeiro júri, doutora? Como estagiária, qual que foi a questão de enfrentar o medo de falar em público no plenário do Tribunal do Júri? Então, o meu primeiro júri em que eu falei efetivamente em público eu fui fazendo de forma gradativa, foram participações, né, pequenas no começo, eu tinha um espaço dentro da fala do meu pai ou de outro colega, também o doutor João, que eu atuei bastante com ele em plenário também. Eu tinha alguns espaços, alguns minutos, não ficava, né, sob minha responsabilidade, a defesa, enfim, nada disso. Eu estava integrando o time da defesa. Então, no começo, eu tinha algumas participações, né, até que chegou um momento em que eu já estava dividindo a fala mais de igual para igual, e até que teve um júri ainda na faculdade que eu e minha irmã, Louise, fizemos juntas, eu estava no quarto ano, e que aí dividimos e tocamos de igual para igual o julgamento, né, todo, e eu enquanto acadêmica. Então foi muito bacana, assim, porque me fez sentir efetivamente toda a emoção que é defender um ser humano, né, ali que está sendo julgado pelo tribunal do júri. Então, eu acho que eu realmente pude vivenciar aquela expressão que eu mencionei aqui, que meu pai sempre diz, né, que não tem lugar onde o advogado é mais advogado que não o tribunal do júri. Então, nossa, pude sentir na pele o que é a defesa. O que é a defesa? O que é você representar a voz de uma pessoa que está sendo acusada, está sentada perante ali, né, a sociedade sendo julgada. Então, eu pude vivenciar isso na faculdade e foi muito bom. E uma coisa que eu digo, o que me fez quebrar o gelo e perder o medo foi a prática no sentido de treino antes de ir para o plenário. Como que funcionou esse treino? Participando de júri simulado na faculdade, treinando muito dentro do escritório. A gente tem um estúdio aqui em que a gente promove cursos, que é o nosso instituto, Instituto Elias Matrassari de Práticas Profissionais, que é o IEMAP. Então, a gente promove cursos e temos ali também, inclusive, cursos de oratória. Eu fiz cursos de oratória, também me ajudou bastante, né, na forma de me expressar, de me descobrir enquanto oradora dentro do meu estilo, né? Isso é bem importante também para quem está procurando falar melhor em público, enfim. Então, o treino é algo que te dá base para perder o medo. Então, eu acho que quem está pensando em se aventurar precisa treinar bastante. O Tribunal do Júri não é um lugar de improviso. Você pode até, no meio da tua fala, fazer uma divagação, uma reflexão improvisada, de acordo com... Claro, as coisas vão acontecendo, né? A promotora traz uma versão, você na hora vai ter que rebater, vai fazer uma parte, você vai improvisar algo, mas dentro da técnica. Você não vai se jogar numa aventura em plenário sem nunca ter estudado o caso ou sequer ter treinado ou preparado, né, como vai ser a tua atuação. Então, eu acho que por trás de uma fala de sucesso, de uma atuação boa e eficiente em plenário, que não significa um resultado prático favorável, muitas vezes, não quer dizer que o advogado não atuou bem quando ele não conseguiu, de fato, que a tese fosse exitosa. Isso só acontece quando tem efetivamente muito estudo, muita técnica envolvida e muito treino também. Então, eu acho que são elementos bem importantes que devem compor um profissional que quer atuar no tribunal do júri. Então, desde a época da faculdade, eu já me preocupava nessa preparação, nesse treino. E, claro, nenhum julgamento vai ser igual ao outro. Vai pegar experiências, né? E vai construindo a tua carreira. E isso faz com que você possa efetivamente crescer enquanto ser humano e usar alguma das suas experiências em outros casos, né? Ponto de vista de exemplos, ou então de buscar uma solução prática interessante de acordo com algum caso que você já tenha vivenciado. Sem sombra de dúvidas. A doutora mencionou no início da nossa conversa que realizou algumas atividades na universidade, né? Como atividades de monitoria, participação no escritório de práticas jurídicas também da instituição. E foi essa experiência, basicamente também na atividade de monitoria. Isso foi determinante para que a doutora houvesse interesse em no futuro próximo, ser professora, lecionar para a graduação em Direito? O que foi, doutora?
Sim, com certeza. O fato de eu ter sido monitora de alguns professores durante a graduação me despertou, né, o interesse pela docência. Então, essa paciência de passar uma explicação, de entender qual é a dúvida, qual é a dificuldade do aluno, sempre esteve comigo, porque eu, enquanto aluna, eu sempre me reunia com os meus colegas, né, trocava os resumos dos estudos para a semana de prova, ou ainda fazia com que eles tirassem dúvidas comigo de uma forma bem, assim, bem tranquila, porque eles sentiam uma liberdade, as minhas amigas próximas e até os que não eram tão próximos. Chegou uma época no final da faculdade que eu estava praticamente, antes da prova, fechando a porta da sala e fazendo revisão com os meus colegas no quadro. Então, eu tinha essa liberdade e essa facilidade mesmo em passar o conhecimento que eu tinha de uma forma tranquila, de uma forma simplificada. Então, isso sempre foi assim, me fazendo pensar, puxa vida, será que a docência é uma opção, né? Porque eu me sinto bem, assim, de fazer com que a pessoa saia sem dúvida, que ela entenda de uma forma simplificada uma matéria complexa. Eu acho que nenhuma pergunta é burra ou impertinente, eu acho que todas as dúvidas devem ser sanadas. Eu gosto de ir bem no começo, com calma, com paciência, e isso, né, foi me revelando que talvez eu levasse jeito para a docência. Então, quando eu estava nas monitorias, que eu ficava à disposição dos alunos para dúvida, para fazer revisão antes das provas, então os professores, durante o semestre, me disponibilizavam duas aulas que eu precisava dar o conteúdo, uma relacionada à prova 1 e outra relacionada à prova 2, e também me davam um espaço para eu fazer revisão antes das provas. Então, daí eu tinha que ter o traquejo de sintetizar toda a matéria e fazer uma revisão, passando o conteúdo de uma forma, né, bem didática para sanar todas as dúvidas antes das provas. E isso foi me mostrando, né, com a satisfação de alguns alunos, de interesse de outros, que inclusive depois até me procuravam para eu continuar tirando dúvidas, mesmo depois de ter encerrado o programa de monitoria. Alguns alunos me procuravam, mesmo depois de formado, já tinha saído da faculdade, corria a notícia na faculdade, a Thaís, ela era monitora dessa disciplina. Eu recebia no escritório, os alunos aqui, já cansei de receber nos sábados, enchia o estúdio do escritório para fazer revisão para a prova. Então, isso me fazia bem, eu sempre gostei, nunca foi um fardo em ensinar ou tirar dúvida, eu sempre gostei muito, me dá uma satisfação muito grande em ver quando a pessoa sai, né, assim com a mente clara a respeito do conteúdo, tranquila para poder fazer uma prova, ou então, não só pela prova, mas por ter aprendido a matéria. Então, isso sempre me trouxe uma satisfação muito grande. Então, com certeza, as monitorias me inclinaram, me direcionaram para o mundo da docência. E eu sou muito feliz dando aula, especialmente para a graduação. Eu acho que é um ambiente que traz assim, uma resposta imediata muito boa de você ver como você está contribuindo para a construção do profissional. Então, não tem preço. Quando você vê que efetivamente alguém, né, está se formando e te agradece por você ter feito parte da formação, por você ter contribuído de alguma forma, isso para mim não tem preço. Eu vou estar sempre presente, né, na vida dessa pessoa de alguma forma, por ter contribuído com esse aprendizado. Então, a docência é algo extremamente gratificante. Quando a doutora conclui a tua graduação em Direito, tu imediatamente já inicia na advocacia ou tem um lapso temporal até o início, até o juramento perante a ordem? Como que foi? Não, foi imediato. Eu já estava, né, envolvida com os casos práticos no escritório. Eu ainda estava inscrita enquanto estagiária. Aí, eu lembro que eu me formei em um mês. No outro, eu já fiz o juramento. Foi muito rápido, porque eu já tinha passado na prova da OAB enquanto acadêmica ainda, né? Então, evidentemente que eu não tinha uma atuação profissional enquanto advogada, porque eu não era advogada ainda, não estava com o número da OAB. Eu participava dos atendimentos com outros colegas advogados aqui do escritório, não assinava peças enquanto advogada, mas assinava peças enquanto estagiária. Eu tinha um número, né, de inscrição na OAB enquanto estagiária e gostava, fazia questão de assinar, participava dos atendimentos, me envolvia com os casos. Depois, quando eu
né, no mês seguinte ali da minha formatura. Logo em seguida, em março, já marcaram meu juramento, já saí da UAB com o número da UAB e já estava, inclusive, no mesmo dia que eu fui fazer o meu juramento, já estava envolvida aqui num estudo de um caso do escritório que estava com uma cliente presa, enfim, já estava super animada para efetivamente usar, né, entre aspas aqui, a minha carteira da UAB. Então, a atuação profissional já como advogado, ela foi bem rápida, né? Como que foi a emoção, doutora, de entrar na ordem, fazer o juramento? Olha, eu acho que o dia do juramento é muito importante. É um marco, não é só uma solenidade. Eu acho que tem assim, um significado muito especial, sabe? Toda a simbologia daquele ritual, você ali perante o teu órgão de classe que está te recebendo depois de formado, com a tua família te olhando, né? Olhando o teu sucesso, aplaudindo o teu sucesso, você ter chego até ali é algo muito especial. Tem gente que fala, mas hoje qualquer um se forma, hoje qualquer um consegue se inscrever na OAB. Não é verdade. A gente sabe que não é verdade. Assim, nós somos muito privilegiados em ter acesso ao ensino de qualidade, a conseguir se formar, a conseguir passar na prova da OAB. E olha que eu estou falando aqui de um lugar, né, extremamente cercado de privilégios. Eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher que já tinha uma estrutura, né, tanto financeira quanto profissional, me segurando. Então, eu já estou num lugar de privilégio bem avançado. Se a gente for pensar em vários outros colegas e colegas, mulheres negras principalmente, né, que tem toda a dificuldade inerente a uma advocacia da área criminal, que é uma advocacia que tem algumas dificuldades específicas para as mulheres, por exemplo, mulheres novas que estão iniciando, ainda pense, mulheres novas que estão iniciando, que não têm uma estrutura favorável e que ainda, por exemplo, vão precisar, né, lidar com questões de racismo estrutural, por exemplo, né? Então, não cabe a mim comentar a respeito dessas questões, mas acho importante eu mencionar que, de fato, eu tenho uma série de privilégios aqui que me diferem de várias outras colegas. Então, penso eu que o momento do juramento é um momento de vitória. Cada um com a sua história, cada um com as suas dificuldades, por ter chego até ali, assim, representa uma satisfação muito grande. Ver o teu órgão de classe receber, você poder escolher quem vai lhe entregar a carteira da UAB. Então, é realmente muito especial, muito, muito especial. No meu caso, foi o meu pai, eu escolhi o meu pai para entregar, então foi inesquecível, né? E ali, na hora que a gente faz o juramento, eu lembro que eu fiquei, assim, até bem emocionada. Eu fiquei com os olhos, assim, cheios de lágrimas, quase chorei quando foi o momento de fazer o juramento, porque eu senti em mim toda aquela carga, assim, toda aquela carga de responsabilidade. E não, agora eu sou advogada, cheguei onde eu queria. Então, foi muito bacana. Nossa, eu não esqueço desse dia. Não é só uma solenidade, é um ritual de passagem mesmo. E vale muito, muito a pena, né? Todas as dificuldades da graduação, até chegar nesse momento em que você, né, se vê como profissional da advocacia mesmo. Realmente é um momento muito importante e que fica marcado na história, né, doutora? Uhum. A doutora mencionou no início da nossa conversa que também atua na qualidade de assistente de acusação do Ministério Público. Como que é essa atuação como assistente, doutora? Qual que é o nível de complexidade em atuar como assistente de acusação? É um nível de complexidade grande. Eu considero que a responsabilidade de você estar na acusação é muito maior do que estar na defesa, por muitas vezes, por estar participando de uma acusação. Então, o filtro que nós fazemos aqui no nosso escritório para assumir casos enquanto acusação é um filtro bem mais rigoroso do que nós faremos, né, por exemplo, numa defesa que chega para análise. Então, eu acho que o compromisso aqui com a causa, com a possibilidade, né, de um êxito dentro dos interesses de uma família, de uma vítima, por exemplo, tem que ser muito franco desde o início, porque como a gente está lidando, né, com desgraças alheias, a advocacia criminal é isso, a gente acaba administrando desgraças alheias o tempo todo. A gente precisa saber como se comportar no meio disso, tanto na acusação quanto na defesa. E estando na acusação, a gente vai estar do lado da família que sofreu uma perda ou da pessoa que foi lesada de alguma forma bem grave, porque para estar no âmbito do direito criminal, a gente já está falando, né,
um bem jurídico foi efetivamente lesado, um bem jurídico relevante, a gente tem que pensar que vamos estar mexendo nas dores dessa pessoa, no trauma dessa pessoa. Então, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade em efetivamente mostrar o que pode ser feito é muito grande. A gente não pode fazer nenhum tipo de promessa, não pode brincar, digamos assim, com essa dor alheia. Então, é um processo bem assim delicado de se atuar na acusação. Precisa ver efetivamente o que pode ser feito, ter uma conversa bem franca com a família da vítima ou com a própria vítima no sentido de possibilidades para que você não venda uma ilusão e que isso possa, né, se tornar mais um sofrimento, mais uma dor para essas pessoas que já foram lesadas. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, até porque na seara criminal nós não temos como, né, um interesse único aqui de responsabilidade civil, né? E até por isso que, inclusive, existe uma série de discussões a respeito na doutrina a respeito da legitimidade do assistente de acusação. Então, aqui a gente efetivamente precisa se observar enquanto um advogado, uma advogada que tem uma missão muito especial e deve ser uma caminhada muito consciente junto com familiares de vítimas ou com a vítima. A doutora entende que o peso de atuar na qualidade de assistente de acusação ele é muito maior do que de atuar especificamente na defesa do acusado? Eu não acho que ele seja maior, eu acho que é uma responsabilidade diferente, uma responsabilidade grande e diferente, porque enquanto assistente de acusação, você está promovendo uma acusação ao lado do Ministério Público contra uma pessoa. E pelo menos é uma visão pessoal minha, né? Eu sempre penso que nós devemos promover acusações de uma forma muito responsável. Eu acho que deve existir punição, com toda certeza, né? Inclusive, repetindo aqui uma frase que o professor Auri fala bastante, punir é civilizatório. A gente precisa da punição no nosso sistema. Não acredito que exista algum outro caminho que não a punição, né? Dentro de um processo penal democrático que respeite, né, as normas, enfim, e todo o rito processual penal de acordo com o viés acusatório, de matriz acusatória. Mas quando a gente está numa posição de acusação, a gente precisa observar de forma muito assim específica qual é a nossa atuação, qual é o nosso objetivo naquela causa, para que a gente não esqueça das garantias do acusado, por exemplo. Eu não posso esquecer, né, como se deve andar um processo criminal. Então, eu não posso, enquanto advogada de uma vítima, né, peticionar nos autos rechaçando o direito de recorrer do acusado, ou criticando, ou, né, atuando fora dos parâmetros legais de que eu entendo necessários enquanto advogada de defesa. Então, é uma advocacia que você pode fazer de forma, né, extremamente eficiente, sem trair, digamos assim, os seus preceitos enquanto advogado de defesa, nada disso. Só que você precisa ter uma responsabilidade técnica bem grande. É isso que eu estou querendo dizer. Tem que ter uma responsabilidade técnica muito grande e uma responsabilidade com os familiares de vítimas e com a vítima muito grande também. Porque são pessoas que já sofreram um grande trauma e que estão ali envolvidas em um processo criminal e não queriam estar, né, efetivamente. Então, eu acho que é uma posição bastante delicada. Entendi. Doutor, eu tenho conhecimento que o escritório de vosso pai, doutor Elias, tem uma atuação nacional e também em casos de grande repercussão. Como que é a atuação da advocacia em casos de grande repercussão? Qual que é o nível de complexidade? E também pergunto isso até por conta da exposição que o profissional fica, né, em relação aos meios de comunicação. Sim. Veja, Matheus, a atuação em casos de grande repercussão, ela é uma atuação que deve se pautar pela técnica, sempre. Deve ser uma atuação que não deve se emocionar, digamos assim, entre aspas, com a repercussão midiática, porque isso pode tirar o prumo da defesa ou da acusação de alguma forma. Então, qualquer aparição pública, qualquer entrevista, qualquer petição que você vá protocolizar num processo envolvido com algum tipo de repercussão midiática, deve ser muito pensada, deve ser muito calculada para que não tenha nenhum deslize publicamente falando,
porque isso pode acabar por repercutir de uma forma negativa para o cliente, né? E para a causa propriamente dita. Então, eu acho que a postura do profissional em questões assim, ela conta muito. Não é só uma postura dentro do processo, uma postura enquanto petição, enquanto atuação em audiência, é também, mas não é só isso. É toda uma postura pública que pode vincular a imagem do advogado com a causa que ele está atuando, inclusive colidir de alguma forma, prejudicar. Se o advogado que atua numa causa X se comporta de uma forma publicamente que venha colidir os interesses dele imediatamente numa outra causa com interesses antagônicos, vai passar uma incoerência pública e até uma falta de credibilidade também, né? Dependendo da situação. Então, o advogado precisa ter um cuidado muito especial em como se comporta, né? Para manter a coerência claro, manter a técnica. E pensar que essas questões de repercussão, entrevista, devem ser pensadas e calculadas, porque tudo isso tem uma repercussão prática no processo. Entendi. Vejo que a doutora é especialista em direito do processo penal e também mestra em ciências criminais pela PUC do Rio Grande do Sul. Esses títulos acadêmicos, a doutora almejou por conta da docência ou teve um outro objetivo? Esses títulos acadêmicos, eles não foram por conta da docência em si, né? Logo que eu saí da faculdade, eu já me envolvi com a pós-graduação, com uma intenção de expandir o conhecimento e especificar na área penal e processual penal. Então, eu busquei uma pós-graduação que pudesse me oferecer isso, com um viés, né, de aprofundar mesmo, verticalizar algumas discussões que eu tinha gostado muito na época da graduação. Então, eu me inscrevi na pós justamente com essa finalidade. Depois da minha pós, né, eu tive uma oportunidade com relação ao mestrado e acabei daí me envolvendo, foi uma coincidência, na verdade. Eu acabei me envolvendo na docência da Estácio aqui de Curitiba no primeiro momento, e as coisas foram acontecendo de forma simultâneas. Daí eu também já pensei em ingressar no mestrado, e claro, né, justamente porque daí, se eu quisesse mesmo continuar na docência, e eu estava me apaixonando cada vez mais pela docência, seria necessário, né, o título, mas não foi por uma, digamos assim, não me interpretem mal, não foi por uma vaidade de titulação, não foi por isso. Até porque o mestrado, ele mudou muito, assim, a minha forma de enxergar o processo penal, e não só processo penal, eu acredito que tenha, assim, expandido os meus horizontes muito. Então, o meu mestrado, ele serviu bastante para o meu amadurecimento pessoal e acadêmico também. Então, eu acho que valeu muito a pena ter seguido por essa carreira acadêmica aí de, claro, uma pós-graduação, um mestrado e quem sabe futuramente um doutorado. Eu acho que quando a gente se dedica para o estudo, né, a gente está investindo em algo que nunca alguém vai tirar de nós, vai estar sempre internalizado e a gente sempre vai estar usando, né, dessas experiências acadêmicas, dessas discussões que nós temos em sala de aula, na nossa prática. Então, eu acredito muito nesse casamento mesmo da teoria com a prática, não acredito que sejam coisas dissociadas. A técnica precisa caminhar com a prática. Então, eu acredito muito nisso, então por isso que eu prezo bastante pelo estudo e pela constante atualização. Perfeito. Doutora, como que é a atuação, vejo que a doutora é membro consultora da Comissão de Prerrogativas Profissionais da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Paraná. Como que é a tua atuação no sistema OAB e como que é a importância da defesa das prerrogativas profissionais para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje? Olha, falar de prerrogativas é sempre muito importante e eu gosto bastante. Então, é mais um ponto em que eu tive como inspiração meu pai, porque aqui no Paraná ele sempre foi um grande defensor das prerrogativas profissionais. Ele, né, participou ativamente da OAB aqui em Curitiba e foi idealizador de uma série de campanhas e até do mecanismo em que a OAB tem hoje de 0800, que é um chamado de urgência com relação a algum tipo de violação de prerrogativas, em que há um plantão que um plantonista atende o telefone a hora que for, 24 horas. De madrugada ele vai atender, 3 da manhã alguém está
com problema em uma delegacia do interior, vai cair no plantão da OAB, alguém vai socorrer. Então, justamente por ter essa inspiração com a atuação do meu pai, de sempre ter se esforçado muito, se dedicado muito para defender a atuação profissional de colegas e nunca ter deixado, né, de atender algum colega que estivesse necessitando de alguma ajuda, inclusive às vezes até com interesses antagônicos dentro do mesmo processo, enfim, mas nunca deixou algum colega que tivesse alguma prerrogativa violada, passando algum tipo de aperto na prática, digamos assim, numa sala de audiência ou numa sessão de julgamento, ele sempre se colocou à disposição e se mostrou enquanto defensor de prerrogativas. Isso é muito importante. Por que que eu acho importante? Porque eu acho que a OAB, enquanto sistema que protege prerrogativas e defende a advocacia, ela precisa estar internalizada em cada um de nós. Então, se eu estou fazendo uma audiência com um colega que está tendo a prerrogativa dele violada, a OAB precisa ser comunicada, sim. Mas eu, enquanto colega advogada, eu preciso entender que a OAB sou eu também naquele momento ali. Eu preciso me colocar contra alguma violação de prerrogativa, ao abuso de autoridade. Então, cada um precisa ter essa noção de coletividade na advocacia, porque quando uma prerrogativa profissional é violada, todos nós ficamos em constante ameaça, porque depois, amanhã, vai acontecer comigo, vai ser a minha atuação que vai estar comprometida. Então, eu acredito muito nesse sistema de coletividade, de que nós precisamos ter uma rede de apoio, uma rede de proteção, para que a gente possa atuar livremente, de cabeça erguida e exercer a advocacia em todo o território nacional. Então, pensando muito nisso e vendo isso muito na prática, eu me envolvi com a OAB diretamente. Sou muito envolvida com a defesa de prerrogativas, gosto bastante, fiz muito plantão já e sempre estou à disposição para ajudar e me colocar sempre na defesa da advocacia. Então, hoje eu me orgulho muito de fazer parte da comissão enquanto membro consultora, junto com o Andrei também, que participou comigo da última gestão. Ele foi presidente da comissão de defesa de prerrogativas, eu fui vice-presidente, e nós fizemos um trabalho muito bacana na capital e no interior, justamente para que todos os colegas, pelo menos, saibam quais são as suas prerrogativas, porque às vezes os colegas não têm conhecimento de quais são, de como devem, né, defendê-las ou fazer frente a algumas arbitrariedades. Então, o sistema OAB de defesa, ele é eficiente e ele é muito necessário. Sem sombra de dúvidas, a defesa das prerrogativas é muito importante, realmente. Doutora, chegamos ao final do episódio de hoje. Para tanto, eu lhe devolvo a palavra para as suas considerações finais. Olha, Matheus, muito obrigada pelo convite. Eu achei que foi super bacana o nosso bate-papo aqui. Eu tenho um prazer imenso em falar da trajetória acadêmica, de como foi a minha vida enquanto estudante de direito, enquanto estagiária, como que eu comecei na advocacia, como, né, que eu comecei a me aventurar, quais foram as minhas inspirações, que aqui eu repito, né, meu pai e meu avô são meus grandes nortes dentro da advocacia até hoje. Então, assim, me encanta falar desse tema, gosto muito e fiquei muito feliz em poder fazer parte desse bate-papo. Agradeço. Agora, dentro da gravação, já tinha feito os meus agradecimentos fora da gravação, pela aceitação do convite, pela gentileza em disponibilizar teu tempo aqui para o podcast da Difusão Legal. Assim sendo, com a honra de ter falado com a nobre doutora Thaís Matarassardi, ilustre advogada criminalista de Curitiba e também ilustre professora universitária.